O brilho do diamante no meu dedo parecia zombar da minha alma. Era o anel que Gabriel me deu no nosso 10º aniversário, símbolo de uma promessa que agora jazia em pedaços. Naquele instante, o mundo parou de girar. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo reverberar em meus ouvidos, um tambor de desespero. As palavras no documento, tão frias e formais, dançavam diante dos meus olhos, cada letra um punhal afiado. Transferência de bens, cláusula de confidencialidade, Verônica Albuquerque. O nome dela, gravado ali, era a sentença final para minha ilusão. Eu não conseguia respirar. O ar parecia denso, pesado, carregado com o cheiro da mentira. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, o papel quase rasgando entre meus dedos. A vida que eu conhecia, que eu amava, era uma farsa elaborada. E eu, Sofia, a protagonista ingênua de uma tragédia que ainda não havia chegado ao seu ato final. O preço da ilusão. Uma teia de mentiras e segredos que desvenda um casamento perfeito. A traição milionária. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. Há apenas algumas semanas, a vida de Sofia era um quadro pintado com as cores mais vibrantes da felicidade. Casada com Gabriel, um empresário carismático e bem-sucedido, ela vivia em uma mansão imponente, cercada por luxo e conforto. Seus dias eram preenchidos com atividades voluntárias, encontros com amigos e a gestão impecável de seu lar, um santuário de amor e paz. Gabriel, com seu sorriso contagiante e seu olhar protetor, era o pilar de sua existência, o homem que a fazia sentir-se segura e amada acima de tudo. Eles formavam o casal perfeito, invejados por muitos, admirados por todos. As noites eram repletas de jantares românticos à luz de velas, conversas profundas sobre seus sonhos e planos para o futuro e a certeza de que haviam encontrado um no outro a alma gêmea. Sofia acreditava que seu amor era inabalável, uma fortaleza contra qualquer adversidade, e que nada, absolutamente nada, poderia abalar a fundação de sua união. A ingenuidade, ela viria a descobrir, era um luxo que ela não podia mais se dar. No entanto, pequenas rachaduras começaram a vir. Gabriel, sempre tão presente e atencioso, estava cada vez mais ausente. Suas viagens de negócio se tornaram mais frequentes, suas reuniões mais longas e misteriosas. Problemas na empresa, meu amor, ele dizia, com um tom de cansaço que Sofia aceitava sem questionar. Ela, em sua devoção, tentava compreender, oferecendo apoio e paciência. Mas a intuição, aquela voz sussurrante que muitas vezes ignoramos, começava a se fazer ouvir. Pequenos detalhes, como o cheiro de um perfume diferente em suas roupas ou mensagens enigmáticas em seu celular que ele rapidamente escondia, plantavam sementes de dúvida em seu coração. Ela tentava afastar os pensamentos sombrios, repreendendo-se por desconfiar do homem que tanto amava, mas a inquietação era um parasita que se alimentava de sua paz. Uma noite, enquanto Gabriel dormia profundamente ao seu lado, o celular dele vibrou. Sofia hesitou. A curiosidade era uma força poderosa, mas a lealdade a impedia de invadir a privacidade do marido. Ela fechou os olhos, tentando ignorar, mas a informação com o nome de Verônica e uma mensagem curta, "Saudades do nosso segredo", queimava em sua mente. O nome, estranho, desconhecido, ressoava em seus ouvidos. Quem era Verônica? E que segredo eles compartilhavam? Uma onda de náusea a atingiu. Ela se levantou da cama, o corpo pesado, e foi até a janela, observando a noite escura. A mansão, antes seu refúgio, agora parecia um labirinto de incertezas. As dúvidas se transformaram em perguntas, e as perguntas, em uma necessidade desesperada de respostas. Ela sentia que a verdade, qualquer que fosse, era um fardo que precisava ser carregado, mesmo que isso significasse desenterrar algo que pudesse destruir tudo. Nos dias seguintes, Sofia se viu imersa em uma busca silenciosa. Ela observava Gabriel com uma nova lente, analisando cada gesto, cada palavra. Ele parecia o mesmo, mas agora ela percebia uma camada sutil de distanciamento,
um brilho diferente em seus olhos quando ele se perdia em pensamentos. Ela começou a notar que ele sempre levava o celular consigo, mesmo para o banho, algo que antes não fazia. Uma tarde, enquanto organizava o escritório de Gabriel, uma tarefa que ele sempre a encorajava a fazer para manter tudo em ordem, meu amor, ela encontrou um recibo de uma joalheria de luxo com uma data recente. Não era seu aniversário, nem o dela, nem qualquer data especial que ela pudesse lembrar. O item descrito, um delicado colar de esmeraldas. Sofia não usava esmeraldas, nunca gostou. A peça, cara e sofisticada, não era para ela. O coração de Sofia apertou. Uma dor aguda, gélida. Quem mais Gabriel estaria presenteando com joias tão valiosas? A descoberta do recibo foi um divisor de águas. A semente da dúvida havia germinado e agora florescia em uma árvore de desconfiança. Sofia sentia-se culpada por investigar, por trair a confiança de seu marido, mas a necessidade de saber a verdade era mais forte do que qualquer escrúpulo. Ela começou a prestar atenção aos horários de Gabriel. Ele saía mais cedo e voltava mais tarde, sempre com desculpas plausíveis, mas que agora soavam vazias. Um dia, ela decidiu seguir seu carro, uma decisão impulsiva, movida pelo desespero e pela intuição. Seu coração batia como um martelo contra as costelas, enquanto ela dirigia a uma distância segura, o medo e a adrenalina misturando-se em um coquetel amargo. Ela o seguiu até um bairro que não era o de seu escritório, um bairro mais afastado, com prédios residenciais de alto padrão. O carro de Gabriel parou em frente a um edifício elegante e moderno. Sofia estacionou um pouco adiante, observando, o estômago revirando. Gabriel desceu do carro, impecável como sempre, e caminhou em direção à entrada do prédio. Antes que ele pudesse entrar, uma mulher saiu para encontrá-lo. Sofia sentiu um arrepio na espinha. A mulher era esbelta, elegante, com cabelos longos e escuros que caíam em ondas sobre os ombros. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seu colar brilhante. O colar. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Era o mesmo colar do recibo. Gabriel a abraçou com uma intimidade que não deixava dúvidas. Um abraço longo, carinhoso, seguido de um beijo suave nos lábios. O mundo de Sofia desabou em 1000 pedaços. A tão próximos, tão cúmplices, era um golpe direto em sua alma. Lágrimas quentes e amargas começaram a escorrer pelo seu rosto, cegando-a. Ela não precisava de mais provas. A verdade era cruel, devastadora, e estava ali, diante de seus olhos, em cores vívidas e dolorosas. A volta para casa foi um borrão de dor e desorientação. Sofia mal se lembrava de como havia dirigido. Seu corpo estava dormente, mas sua mente trabalhava em um ritmo frenético, revivendo cada momento, cada palavra, cada mentira. Gabriel, o homem que ela amava e confiava, era um estranho, um impostor. A mulher do colar de esmeraldas, Verônica, era a peça que faltava no quebra-cabeça de suas desconfianças. O nome, a joia, as ausências, tudo se encaixava em uma narrativa de traição cruel. Ela entrou na mansão, antes seu lar, agora uma prisão de memórias felizes que se transformaram em tortura. O silêncio da casa era ensurdecedor, amplificando o grito mudo de sua alma. Ela subiu as escadas lentamente, cada degrau uma etapa em sua descida ao inferno pessoal. Ao chegar ao quarto, o quarto que dividia com Gabriel, ela sentiu um misto de raiva e nojo. O cheiro dele ainda estava ali, e agora parecia sufocante, tóxico. Ela se jogou na cama, o travesseiro abafando seus soluços. As lágrimas que antes escorriam, agora jorravam, um rio de mágoa e desilusão. Como ele pôde? Como ela não percebeu? A vergonha de sua própria cegueira era quase tão dolorosa quanto a traição em si. Horas se passaram e o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, cores que antes a encantavam, mas que agora pareciam um deboche. Gabriel chegaria em breve,
E o que ela faria? Confrontá-lo? Gritar? Chorar? Nenhuma dessas opções parecia suficiente para a magnitude da dor que sentia. Ela precisava de tempo para processar, para respirar, para encontrar uma força que ela nem sabia que possuía. A ideia de que sua vida perfeita era uma mentira a assombrava. Cada risada, cada promessa, cada beijo, tudo era falso. A realização foi como um choque elétrico, paralisante e revigorante ao mesmo tempo. Ela não seria uma vítima. Não mais. Naquela noite, quando Gabriel finalmente chegou, a mansão estava em silêncio, exceto pelo... Ela a encontrou na sala de estar, sentada em sua poltrona favorita, com uma taça de vinho na mão e os olhos fixos na lareira apagada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas seu rosto era uma máscara de frieza. "Sofia, meu amor, o que aconteceu?" ele perguntou, sua voz exalando uma falsa preocupação. Ela não respondeu de imediato. A voz dele, antes tão reconfortante, agora soava como um eco distante, carregado de hipocrisia. Ela virou-se lentamente, seus olhos encontrando os dele. Um silêncio pesado preencheu o ambiente, um silêncio carregado de anos de mentiras e uma verdade recém-descoberta. Ela viu um lampejo de surpresa, talvez até de medo, em seus olhos, antes que ele pudesse maçará-lo. Ele sabia que ela sabia. E naquele instante, a guerra estava declarada, sem uma única palavra proferida. A noite seguiu com um jantar tenso e silencioso. Sofia mal tocou na comida, enquanto Gabriel tentava em vão puxar conversa sobre seu dia agitado. Cada palavra dele era um insulto à sua inteligência. Cada sorriso, uma facada. Ela o observava, estudando cada detalhe de seu rosto que antes lhe era tão familiar e agora parecia tão estranho, tão dissimulado. "Você parece cansada, meu amor", ele disse, com uma preocupação que soava a oca. "Sim, cansada de algumas coisas", ela respondeu, com uma voz baixa e controlada, mas carregada de um significado que só ela e ele podiam entender. Ele desviou o olhar, um pequeno movimento que não passou despercebido por Sofia. A máscara de Gabriel estava começando a rachar. Ela sentia um poder estranho crescer dentro de si, uma força fria e calculista que substituía a dor. Ela não o confrontaria ainda. A vingança, ela sabia, era um prato que se servia frio, e ela estava apenas começando a temperá-lo. Após o jantar, Sofia se retirou para o escritório de Gabriel. Aquele era o seu santuário, o lugar onde ele guardava seus segredos mais profundos. Ela sabia que precisava de mais do que a prova visual. Precisava de algo concreto, algo que pudesse usar contra ele, algo que o atingisse onde mais doía, seu império. Se a traição era um jogo, ela jogaria com as regras dele, mas com a astúcia dela. Ela começou a vasculhar gavetas, armários e pastas, com uma determinação implacável. Cada documento era examinado minuciosamente, cada extrato bancário, cada contrato. A adrenalina corria em suas veias, mantendo-a alerta, concentrada. Ela não sabia o que procurava, mas sabia que o encontraria. O silêncio da noite era seu cúmplice, e a luz da lua sua única testemunha. Ela estava em uma missão para desvendar a verdadeira extensão da traição de Gabriel e para garantir que ele pagasse um preço alto por cada lágrima que ela derramou. Horas se arrastaram. O cansaço tentava vencê-la, mas a raiva e a necessidade de justiça a impulsionavam. Foi então que, em uma gaveta secreta atrás de uma estante de livros, ela encontrou uma pasta com a inscrição Projeto Alfa. Dentro não haviam apenas documentos de negócios, mas também extratos de contas bancárias em paraísos fiscais, contratos de empresas offshore e o mais chocante, um testamento. Não era o testamento que eles haviam feito juntos, mas um novo, recente.
onde Gabriel destinava uma parte significativa de sua fortuna para Verônica Albuquerque, sob o pretexto de parceria de negócios. E ainda mais alarmante, uma cláusula que a excluía, Sofia, de grande parte de sua herança, caso o casamento terminasse. O choque foi avassalador. Não era apenas uma traição amorosa, era uma traição financeira, um golpe planejado para roubar não só seu coração, mas também seu futuro. Gabriel havia planejado tudo, meticulosamente, para deixá-la sem nada. O peso daquela descoberta esmagou-a. Gabriel não era apenas um adúltero, era um predador. Um homem sem escrúpulos que havia planejado sua ruína financeira. A raiva que sentia era tão intensa que queimava em suas veias, purificando a dor e as lágrimas. Ela não choraria mais. Não por ele. Sofia sentou-se na cadeira de Gabriel, sentindo o assento ainda quente, uma ironia cruel. Ela olhou para a foto deles na mesa, sorrindo, felizes. Com um movimento brusco, ela virou para baixo. Aquele homem não existia mais. No lugar dele havia um estranho, um inimigo. Ela precisava de um plano tão elaborado e cruel quanto o dele. Ela não seria a vítima indefesa que ele esperava. Ela seria a caçadora, e ele, a presa. A mente de Sofia, antes nublada pela dor, agora estava afiada, focada. Ela pensou em cada detalhe, cada passo. A batalha seria longa, mas ela estava pronta. Ela estava pronta para destruir o homem que destruiu sua vida. O amanhecer trouxe consigo uma nova Sofia. A mulher ingênua e apaixonada havia morrido na noite anterior, e em seu lugar nasceu uma mulher endurecida, com um propósito claro. Ela tomou um banho longo, como se quisesse lavar não apenas o corpo, mas também a dor e a humilhação. Vestiu-se com um tailleur elegante, seus cabelos presos em um coque impecável, os olhos, embora ainda um pouco inchados, refletindo uma força recém-descoberta. Desceu para o café da manhã como se nada tivesse acontecido, a expressão serena e controlada. Gabriel já estava à mesa, lendo o jornal. "Bom dia, meu amor", ele disse sem levantar os olhos. "Bom dia, Gabriel", ela respondeu, sua voz calma e firme. Ele finalmente olhou para ela, e Sofia sustentou seu olhar, sem vacilar. O jogo havia começado, e ela estava jogando para vencer. Sofia sabia que sua primeira jogada precisava ser sutil, mas impactante. Ela precisava de aliados, de informações. Ela pensou em Clara, sua melhor amiga, a única pessoa em quem podia confiar cegamente. Clara era advogada, com uma mente afiada e um senso de justiça inabalável. Sofia sabia que a amiga a apoiaria, não importa o que acontecesse. Mas ela não podia simplesmente despejar toda a verdade de uma vez. Precisava de cautela, de estratégia. Enquanto tomava seu café, ela pensava em como abordar Clara, em como apresentar a magnitude da traição de Gabriel sem alarmá-la demais, sem que parecesse uma loucura. A lua com o colar de esmeraldas piscava em sua mente. O rosto de Gabriel, impassível, também. Ela precisava manter a calma, a fachada de normalidade, até que estivesse pronta para atacar. A batalha seria longa, mas ela estava preparada para cada passo, cada embate. Mais tarde, Sofia ligou para Clara, convidando-a para um almoço. "Preciso desabafar, amiga. Coisas do casamento, você sabe", ela disse, tentando soar casual, mas sentindo um nó na garganta. Clara, sempre atenta, percebeu a tensão na voz da amiga, mas não insistiu. Aquele almoço seria o primeiro passo para Sofia desvendar a teia de mentiras em que estava presa. Ela sabia que a verdade, uma vez revelada, não teria volta, mas não havia mais como recuar. Ela havia cruzado a linha, e agora só restava seguir em frente, não importa o quão doloroso fosse o caminho. Ela pegou a pasta Projeto Alpha e a escondeu em um compartimento secreto em sua bolsa, uma cópia digital em um pendrive seguro. Era sua arma, sua evidência, e ela a guardaria com a própria vida. O jogo de xadrez havia começado,
e Sofia estava pronta para mover suas peças com precisão e frieza. Gabriel não sabia com quem estava lidando, e ela faria questão de ensiná-lo. No restaurante, Clara esperava com um sorriso acolhedor. Você está diferente, Sophie, ela comentou, observando a amiga com uma preocupação velada. Sofia forçou um sorriso, tentando manter a compostura. Apenas o peso da idade, amiga, ela brincou, mas a voz não tinha o brilho de antes. Elas pediram seus pratos, e a conversa fluiu sobre amenidades, mas Sofia sentia a urgência de sua missão. Seus olhos varriam o restaurante, como se procurasse por algo ou alguém. Clara, Sofia finalmente começou, sua voz mais séria. Eu preciso te contar algo, algo que vai mudar tudo. A expressão de Clara se tornou séria, seus olhos fixos nos de Sofia, sentindo a gravidade das palavras. O momento havia chegado. Não havia mais como adiar. A verdade seria libertadora, mas também devastadora. E Sofia estava prestes a entregar a Clara um fardo pesado demais para carregar sozinha. Sofia respirou fundo e começou a narrar os eventos dos últimos dias. As ausências de Gabriel, o celular escondido, o recibo do colar de esmeraldas, o seguimento, o beijo com Verônica e, finalmente, a descoberta do Projeto Alfa e do testamento. Cada palavra era um peso a mais, uma revelação chocante que se desenrolava diante de Clara. A amiga ouvia em silêncio, sua expressão alternando entre choque, incredulidade e, por fim, uma raiva contida. Seus punhos se cerraram sob a mesa, os olhos faiscando de indignação. Ele não faria isso, Sofia. Clara sussurrou, a voz embargada. Gabriel, ele sempre pareceu tão... perfeito. Perfeito na mentira, Clara. Sofia respondeu, a voz carregada de amargura. Ela tirou a pasta da bolsa e a colocou sobre a mesa, empurrando-a em direção a Clara. Veja por si mesma. A evidência era irrefutável, e a amiga agora estava no mesmo barco de dor e revolta. Clara folheou os documentos, seus olhos percorrendo as linhas frias dos contratos e extratos. O testamento, em particular, a deixou lívida. Isso é inacreditável, Sofia, ela disse, a voz quase inaudível. Um plano tão sórdido, tão meticuloso. Ele não só te traiu, ele tentou te destruir financeiramente. A indignação de Clara era evidente. Ela era advogada, acostumada com a face sombria da natureza humana, mas a perfídia de Gabriel a chocou profundamente. O que faremos, Sophie? Clara perguntou, sua voz agora firme, tingida de determinação. Não podemos deixar que ele se safar impune. Não depois de tudo isso. Sofia olhou para a amiga, um lampejo de gratidão em seus olhos. Ela não estava sozinha. Aquele era o primeiro passo para sua vingança, e ter Clara ao seu lado era um conforto que ela não sabia que precisava. Sofia e Clara passaram o resto do almoço traçando estratégias. Clara, com sua mente jurídica, começou a analisar as brechas, as possibilidades, as fraquezas no plano de Gabriel. Precisamos de mais informações, Sofia, Clara explicou. Precisamos entender a extensão total dos bens dele, das empresas offshore, da relação dele com essa Verônica. Tudo. Sofia assentiu, absorvendo cada palavra. Ela sabia que a batalha seria difícil, mas estava pronta para lutar. Ele tem um escritório no centro da cidade, além do que ele usa em casa, Sofia informou. E ele sempre leva uma pasta preta consigo, com documentos importantes. Clara anotava tudo em um pequeno caderno, seus olhos brilhando com a adrenalina do desafio. Elas não estavam apenas planejando uma vingança, estavam planejando justiça. A justiça para uma mulher que havia sido traída de todas as formas possíveis. Gabriel, alheio aos planos que estavam sendo tramados contra ele, continuava sua vida de mentiras. Ele ligou para Sofia à noite, perguntando sobre seu dia, com a voz carregada de uma falsa ternura. Tudo bem, Gabriel, ela respondeu, sua voz calma, quase doce. Apenas organizando algumas coisas. Você sabe, as finanças da casa, essas coisas. Uma pausa no outro lado da linha.
Ah, sim, claro, meu amor. Qualquer coisa me avise. Sofia sorriu, um sorriso frio e calculista. Ele havia caído na armadilha. A menção das finanças, da organização, era uma isca perfeita. Ele não imaginava que ela já estava bem à frente dele, desvendando cada um de seus segredos. Ela desligou o telefone, sentindo um arrepio de satisfação. A inocência que ele atribuía a ela seria sua maior arma. Ele subestimou a mulher que ele pensava ter sob seu controle, e essa seria sua ruína. No dia seguinte, Sofia agiu. Ela ligou para Dr. Almeida, o advogado da família, pedindo uma reunião urgente. Preciso revisar alguns documentos, Dr. Almeida. Questões de planejamento futuro, você sabe, ela disse, sua voz confiante. Dr. Almeida, um homem de confiança de Gabriel há anos, concordou imediatamente. Sofia sabia que ele era uma peça-chave no jogo. Ele tinha acesso a informações que ela precisava, e ela o usaria, sem que ele sequer percebesse. Ela se preparou para a reunião com o mesmo cuidado com que se preparava para uma batalha. Vestiu-se de forma impecável. Sua postura era de uma mulher segura de si, inteligente, mas ainda ingênua o suficiente para não levantar suspeitas. Ela precisava extrair informações, sem revelar suas intenções. Era uma dança delicada, um jogo de esconde-esconde, e Sofia estava determinada a vencer. Na reunião, Dr. Almeida foi cordial, mas um pouco surpreso com a visita de Sofia. É raro vê-la por aqui, senhora Monteiro, ele comentou com um sorriso profissional. Gabriel geralmente cuida de todos os assuntos. Sim, mas achei que era hora de me inteirar um pouco mais, Sofia respondeu, com um charme que ele não esperava. Ela começou a fazer perguntas sobre os investimentos da família, sobre os fundos de pensão, sobre a estrutura das empresas de Gabriel. Perguntas genéricas, mas que a ajudariam a mapear a rede de mentiras. Dr. Almeida, sem desconfiar de nada, começou a fornecer detalhes, mostrando documentos e extratos. Sofia ouvia atentamente, memorizando cada informação, cada nome, cada número. Ela estava construindo seu arsenal, peça por peça, e cada dado era uma bala em sua arma. O jogo estava se tornando mais complexo, mas Sofia sentia que estava um passo à frente de Gabriel. Enquanto o Dr. Almeida se distraía com um telefonema urgente, Sofia agiu rapidamente. Seus olhos varreram a mesa, procurando por algo. Em meio a pilhas de papéis, ela viu uma pasta com Whats e dentro uma agenda de contatos. Em um piscar de olhos, ela discretamente tirou uma foto de uma página que continha o nome Verônica Albuquerque e um número de telefone, além de um endereço. Era o mesmo endereço do prédio onde ela viu Gabriel e Verônica. Um quase imperceptível, curvou seus lábios. Mais uma peça do quebra-cabeça. Ela sabia que precisava ser rápida, pois Gabriel não demoraria a perceber que ela estava se tornando uma ameaça. Com a nova informação em mãos, Sofia se despediu de Dr. Almeida, agradecendo-o pela clareza de suas explicações, sua voz carregada de uma ironia que ele jamais perceberia. A caçada continuava, e Sofia estava cada vez mais perto de sua presa. Naquela noite, Gabriel chegou em casa mais cedo do que o habitual. Ele a encontrou na cozinha, preparando um jantar que parecia normal. Sofia, meu amor, o Dr. Almeida me ligou. Ele disse, sua voz um pouco mais tensa. Ele disse que você o procurou. Algum problema? Sofia virou-se, com um sorriso inocente. Problema? Nenhum, meu bem. Apenas quis me informar um pouco mais sobre nossas finanças. Sabe, com tantos investimentos, achei importante entender melhor. Gabriel relaxou visivelmente, um sorriso de alívio em seu rosto. Ah, sim, claro, é bom que você se interesse. Mas não se preocupe com isso, eu cuido de tudo para você. Sofia assentiu, mas seus olhos brilhavam com um desafio silencioso. Ele a subestimava, a considerava incapaz de compreender seus complexos negócios. Essa era a falha fatal dele, e ela a exploraria sem piedade. O jantar transcorreu em uma atmosfera de falsa normalidade, mas sob a superfície, a tensão era palpável. Depois que Gabriel adormeceu, Sofia se levantou e foi até seu computador. Ela digitou o nome Verônica Albuquerque e o endereço que havia encontrado.
A internet revelou uma série de artigos sobre uma jovem e ambiciosa empresária do ramo imobiliário, conhecida por sua agressividade nos negócios e por seu charme inegável. Fotos de Verônica em eventos sociais, sempre ao lado de figuras poderosas. Sofia analisou cada artigo. Verônica era linda, inteligente e parecia ter um apetite insaciável por sucesso e poder. Ela não era apenas uma amante, era uma parceira nos crimes de Gabriel, tanto os do coração quanto os financeiros. A Sofia sentiu um calafrio. Gabriel não havia escolhido uma mulher qualquer. Ele havia escolhido uma igual a ele, uma predadora. A gravidade da situação se tornou ainda mais clara. Ela não estava apenas lutando contra um marido infiel, mas contra uma dupla implacável. Sofia sabia que precisava de mais do que informações. Precisava de provas irrefutáveis, algo que pudesse ser usado em um tribunal. Clara a havia instruído sobre a importância de documentos, de evidências concretas. Ela voltou ao escritório de Gabriel, desta vez com um plano mais ousado. Ela precisava do celular de Gabriel, precisava das mensagens, dos e-mails, de qualquer coisa que o ligasse a Verônica e aos esquemas financeiros. Com a chave mestra que havia copiado, ela entrou silenciosamente. O coração batia forte, mas a determinação era maior que o medo. Ela encontrou o celular de Gabriel na mesinha de cabeceira, carregando. Com luvas finas para não deixar impressões digitais, ela o pegou. A tela estava bloqueada, mas Sofia, em um lampejo de intuição, tentou a data de aniversário de Verônica, que ela havia encontrado na pesquisa. Para sua surpresa, funcionou. O celular se abriu, revelando um mundo de segredos. As mensagens entre Gabriel e Verônica eram uma mistura de declarações de amor, planos de viagem e, o mais alarmante, discussões sobre o plano, o desvio de fundos e como garantir que Sofia não descubra nada. Havia até fotos deles juntos, em lugares paradisíacos, com o colar de esmeraldas brilhando no pescoço de Verônica. Sofia sentiu um nó no estômago, mas sua expressão permaneceu fria. Ela fotografou todas as conversas, todos os e-mails, todos os documentos comprometedores que encontrou no celular. Cada uma era uma arma em suas mãos. Ela também encontrou informações sobre contas secretas e investimentos em nome de Verônica, financiados por Gabriel. A traição era muito mais profunda do que ela imaginava. Não era apenas um caso, era uma conspiração para despojá-la de tudo. Sofia estava agora com o arsenal completo para a guerra que se avizinhava. Com o celular de Gabriel novamente em seu lugar, Sofia retornou ao seu quarto. Ela se sentou na beira da cama, os olhos fixos na escuridão. As imagens das mensagens, das fotos, do testamento rodopiavam em sua mente. O homem que ela amou, o homem que ela pensava conhecer, era um monstro, um manipulador, um traidor, um ladrão. A dor ainda estava lá, mas agora era uma dor mais fria, mais controlada, temperada por uma sede insaciável de justiça. Ela havia reunido todas as provas, todas as armas. O próximo passo seria o ataque. Ela não sabia como Gabriel reagiria, mas sabia que ele não teria escapatória. O império que ele construiu sobre mentiras e traição desabaria, e ela estaria lá para assistir a cada tijolo cair. A vingança não era mais uma emoção, era um plano, um destino, e Sofia estava pronta para cumpri-lo. No dia seguinte, Sofia ligou para Clara. Tenho tudo, amiga. Todas as provas. É pior do que imaginávamos. A voz de Sofia era calma, mas carregada de uma gravidade que Clara percebeu imediatamente. Encontro você no escritório. Precisamos traçar a estratégia final. Clara respondeu, sua voz igualmente séria. Sofia sentiu um leve tremor, uma mistura de medo e excitação. O confronto era iminente. Ela estava prestes a explodir a bomba que Gabriel havia plantado em sua vida, mas desta vez seria ela quem controlaria a detonação. Ela olhou para a mansão, para os jardins impecáveis, para o luxo que agora parecia tão vazio. Tudo aquilo era uma fachada, e ela estava prestes a derrubá-la.
A vida de Gabriel, seu império, sua reputação, tudo desabaria, e Sofia seria a arquiteta de sua queda. A vingança era um prato que se servia frio, e o dela estava pronto para ser degustado. Mais tarde, Sofia e Clara se encontraram no escritório de Clara. As provas estavam espalhadas sobre a mesa: o testamento, os extratos, as mensagens, as fotos. A história de traição e manipulação era clara, irrefutável. Gabriel não terá como escapar disso, Sofia, Clara afirmou, sua voz cheia de confiança. As evidências são esmagadoras. Ele vai perder tudo. Sofia sentiu, um olhar distante em seus olhos. A satisfação da vingança era agridoce. Ela havia perdido o amor, a confiança, a vida que conhecia. Mas ela não perderia sua dignidade, nem seu futuro. Quero que ele sinta a mesma dor que eu senti, Sofia disse, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade arrepiante. Quero que ele perca tudo o que valoriza, assim como ele tentou fazer comigo. Clara olhou para a amiga, vendo não a vítima, mas a guerreira que havia emergido das cinzas. A batalha seria dura, mas elas estavam prontas para lutar até o fim. Sofia retornou à mansão, sua mente em turbilhão. Ela encontrou Gabriel na sala de estar, como se nada tivesse acontecido. Ele a olhou, um sorriso casual em seus lábios. "Tudo bem, meu amor? Onde você esteve?" ele perguntou. Sofia o encarou. Seus olhos, antes cheios de amor, agora eram um espelho de gelo. "Estive cuidando de alguns assuntos", ela respondeu, sua voz calma e controlada. "Assuntos que você, Gabriel, não vai gostar nem um pouco." O sorriso dele vacilou e um lampejo de apreensão cruzou seu rosto. Ele sentiu o perigo, a mudança na atmosfera. Sofia havia se transformado. A mulher que ele pensava dominar agora o olhava como uma juíza, pronta para proferir sua sentença. O jogo estava prestes a virar, e Gabriel estava prestes a descobrir que havia subestimado a mulher que ele havia traído. O preço da ilusão, ele descobriria em breve, era muito mais alto do que ele jamais imaginou.